É o Baião Binário, programa de várzea com comentários cabriocáricos de Fábio Ribeiro e Camila Chute. Um programa para quem merece o respeito tecnológico. Escuta aí, troço, pra ver se tu aprende alguma coisa. Bem-vindos ao primeiro Baião Binário de 2021. Um ano que prometia ser mais calmo do que 2020, mas lá se vão 7 dias e a gente já viu que talvez não tenha mudado nada, Fábio Ribeiro. Você está com um backdrop novo, estamos num espaço novo, mas não mudou tanto assim, né, a vida humana. Quem só vê o quadro não vê o todo, né? Tem uma gambiarra aqui atrás de mim. Mas comecemos, cara. Começamos 2021 com uma notícia que voltou à tona agora em 2021, é de 2019 essa notícia, e que fala dos pilares da mudança na formação de professores que revolucionou a educação da Finlândia. Qual que é o lance aqui, cara? A Finlândia sempre é tida como um exemplo de educação, de modelo educacional, de gestão pública, e efetivamente eles têm uma linha, e aí quem trouxe eles aqui para o Brasil foi a fundação do Fernando Henrique Cardoso, ano passado, para discutir estratégias e boas práticas de melhoria educacional através da formação de professores. Eu queria que você comentasse aqui os pontos que eles julgam são 5 pontos essenciais desse movimento. Vamos lá. Olha, veio da palestra aqui. É um vestidinho para 2021? Tá de boa. Por que eles estão oferecendo vestido para mim? Isso aí você que tem que me explicar, Fábio Ribeiro, não eu que tenho que explicar. Olha, o vestido tem bastante inteligência aqui. Mas vamos lá, os 5 motivos que eles colocaram como preponderantes aqui. Preparar docentes para um mundo em mutação. Total. Notem que isso aqui é anterior à pandemia. O que você acha disso? Eu vejo um pouco de um paradoxo para os professores. Os professores não lidam bem muito com volatilidade, né? Não, e a gente está formando crianças para carreiras e para fazer coisas que a gente não sabe que vão existir, que a gente não sabe fazer, né? É muito comum que a gente fale que o professor vai ter que ensinar tecnologia, sendo que ele mesmo tem dificuldades. Então, como é que a gente vai equilibrar, né? E não deixar essa minha limitação se perpetuar? Porque eu estou vivendo a transição onde eu tenho um imigrante digital que viveu um mundo analógico, hoje tendo que viver um mundo totalmente digitalizado, ensinando alguém que já nasceu no mundo digital. Então, acho que o mundo em mutação aqui tem muito mais a ver com tecnologia, com essas carreiras, né, que sequer existem e que você está formando essa gurizada para esse mundo. Então, acho que tem mais a ver com isso do que com pandemia até, Fá. Você acha que as formações atuais, elas endereçam esse tipo de mutação ou elas são muito ainda baseadas no classicismo, assim, na academia tradicional? A Cláudia Coxinha uma vez fez um evento com a gente, né, Fai? Eu gosto muito, ela é hoje uma liderança em políticas públicas para educação da GV e liderança nesse tema, e ela fala: hoje, pedagogia, inclusive, você já pega os piores alunos, Fá. Então, para pensar que a gente desvaloriza tanto a profissão do professor, que quem é bom aluno e decide ser professor, você fala assim: por quê? Você vai destruir sua vida? Como assim? Você julga aquela escolha. E quem vai fazer pedagogia é um curso fácil de entrar, é um curso mais tranquilo de avançar. A gente tem cursos, né, de formação, né, licenciaturas e pedagogias ainda muito fracos. Então, sobra para o corpo docente nacional ser taxado como fraco, não estuda, né, mal formado. Então, na minha visão, as formações são extremamente insuficientes a nível superior e outros tantos cursos que existem por aí, a gente mesmo tem formação em pensamento computacional, a gente tem uma dificuldade, inclusive, de acessar e fazer esse professor entender a relevância pela formação e não pela pontuação que ele vai ter ou pela progressão de carreira. Hoje, o professor faz formação para conseguir ter avanço de carreira e não porque ele entende a relevância. Então, tem aí uma dificuldade muito grande de lidar com formação de professores. Eu acho que, para mim, aqui, logo no primeiro ponto, eu coloco uma questão que eu acho que é essencial. A gente tende a caracterizar o professor como uma espécie muito diferente de toda a espécie cívica, social e profissional que existe no mundo, assim. E como se ele tivesse que navegar em costumes próprios, em
enfim, caminhos muito específicos de desenvolvimento profissional. Eu me pego pensando, se preparar para um mundo em mutação, isso serve para qualquer profissão. E Perfeito. a gente isola professores do mundo. Perfeito. E isso me soa muito contraditório. O professor deveria ser o espelho do mundo, né? Deveria ser, enfim, a janela para o mundo, ele deveria antecipar a tendência, ele deveria ser o primeiro a mudar. E o que acontece atualmente é que, em tese não, acho que na verdade, na realidade mesmo, eles são os últimos a adotarem mudanças, né? Tem um medo muito latente do professor de abraçar a mudança, né? Perfeito, Fá. E é um mundo muito duro, né, que vai mudar. Segundo ponto, de novo, e aí não é só para professor, né? Fundamentação científica serve para qualquer profissão. Estava conversando sobre isso ontem. Um beijo, Mauro! Sobre essa dificuldade, né, de ter fundamento científico, do professor entender começo, meio e fim, de definir estratégias. Ainda é muito instrumentalizado, né, Fá? Exato. Fundamento científico para todos, mas aqui especificamente o que eles dizem é que a gente deveria se desvencilhar um pouco das receitas prontas de pedagogia, não que a gente devesse anular todo esse conhecimento, mas testar isso em função de uma diversidade muito grande de crianças, né? Isso. Então, algumas coisas podem funcionar para umas, outras para outras. O que diferencia a aplicação é a gente testar cientificamente e obter esses resultados para que a gente consiga melhorar. Então, não se filiar tão enfaticamente a uma filosofia educacional ou pedagógica. Que é a relação entre o 2 e o 3, né, Exato. Fá? Que eu acho que, assim, o que eu estava falando de fundamento científico era mais no enquadramento do professor aprender a processar e tomar essas decisões com base em ciência. Então, ele conseguir rodar experimentos na sala de aula e tal. Acho que o que o 2 está falando é numa visão bem macro, né? De Exato. rodar, de fato, experimentos nacionais, estaduais, você conseguir dar um ritmo de avanço um pouco mais acelerado usando ciência, né, Fá? Aqui eles dizem que na Finlândia, aqui, óbvio, Eu morro de vontade esse para ir pra modelo ele não Finlândia, deve ser único, né? Deve ser em todo mundo. Finlândia tá aberta? Tá com caso de coronavírus? Não, Muito. pequenininho. Eu acho que, pelo que eu vi no começo, eles tinham tido uma abordagem um pouco... Na Suécia, teve uma abordagem um pouco mais liberal, de permitir que as pessoas decidissem o que fossem fazer. Teve uma crítica da comunidade mundial no primeiro momento, que eles tiveram um salto, mas isso, no longo prazo, se constituiu como com medidas mais inteligentes. A Finlândia, especificamente, não sei como está. Imagino que deve estar bem. Enfim, aqui dizem que desde a década de 70 os professores são obrigados a fazer um mestrado para concluir sua formação. Aqui no Brasil é obrigado para dar aula, ter um mestrado? Para dar aulas, você tem que dar, dependendo do nível que você vai dar aula, né? Então, se você vai dar aula para graduação, tem que ter mestrado. Se você vai dar aula para mestrado, tem que ter doutorado. Tem que ter sempre um nível acima da fase que você está. Mas para dar aula em educação básica, não precisa, Fá. Legal. E eles são obrigados ali a fazer esse mestrado, o que dá para eles essa capacidade de reconhecer ciência, de estudar ciência, de ler artigo científico. Eu concordo, Fá, mas queria só jogar uma pulguinha aqui para a gente discutir, que eu também acho que dependendo do nível do mestrado ou da pós-graduação, essa exigência não é o que vai resolver, sabe? Aqui no Brasil a gente bem sabe, a gente exige graduação, a gente exige mestrado para algumas coisas, e aí tem um monte de instituição que você praticamente paga por esse papel, sabe? O que eu acho que aqui acontece na Finlândia é, de fato, dar uma experiência de pesquisa para esse professor, sabe? Ele tem que fazer estágio. Eu tenho uma amiga que fez dupla titulação e eles têm um processo de que todo aluno em instituições públicas lá tem que devolver a gratuidade da escola sendo professor numa escola pública. Boa. Olha que louco a gente pensar que, eu tô pegando uma pessoa que está fazendo um mestrado e tô colocando ela para dar aula. Sim, você vai fazer um mestrado em computação, você vai ter que ajudar a escola da comunidade. Então, acho que esse lance do conhecimento aprofundado é o conhecimento pelo conhecimento e não necessariamente o mestrado pelo papel, né? Que é o que tem acontecido aqui no Brasil, Fá. Ótimo. O quarto ponto, o professor não está sozinho. E aqui o não está sozinho, ele não é uma retórica vazia. Tem um apoio comunitário aqui. Os pais e tal. E de fato o professor, nos países escandinavos e na Alemanha também, eu acho que é isso, os professores eles fazem parte de um movimento social um pouco mais amplo, assim, né? Eles até assumem características do que a gente, talvez aqui no Brasil, seja representativo da função de assistente social. Mas eles, de alguma forma, dialogam com a comunidade, tem uma espécie de inteligência coletiva ali na composição da experiência pedagógica de sala de aula, cara. Perfeito. Eu acho que é o lance hoje o professor, ele...
ele é jogado na jaula dos leões, né? Tipo, ó, vai lá, entra lá, tem 40 pessoas, tem que aprender, né? A gente não dá um acompanhamento para esse professor, a gente não dá ferramenta, a gente não dá plano de aula, a gente não dá tempo para ele se preparar, né? Eu enfio uma aula em cima da outra e é isso aí. Então, acho que eu concordo, dar esse suporte emocional, mentoria, coaching, suporte, para ele perceber que não é uma responsabilidade dele, é um fracasso dele, é muito, muito importante. É tradicional, assim, eu sei que você veio de uma escola privada, uma das melhores do país, que tem um programa de professor auxiliar professor. A gente tem, no INSPER, né? A gente tinha a característica de discutir muito, independente de qualquer coisa, entre os professores e ter um professor auxiliar em sala de aula, dar aula em dupla, né? A gente mesmo, e aí a gente não é uma instituição, né, de educação superior, mas a gente deu sei lá, milhões de aulas no ano passado, eu Fá em dupla. E é diferente, né, Fá? Porque você não viesa, inclusive, a lente do aluno. Porque você pode discordar, você pode discutir, entre a gente aprende. Então, acho que esse suporte de professores, mentores, de troca, de poder dar aula em grupo, de poder discutir um problema, obviamente enriquece, porque aí, né, seria impossível não enriquecer. Então, eu gosto dessa ideia de professores em grupo, dar aula em grupo. Por fim, a ética e o papel social, uma coisa um pouco mais ampla aqui. Na Finlândia... Professor é respeitado. Tem um status diferente. E eu acho que, eu não sei, a gente criou tanto essa separação do professor, como eu disse lá no primeiro ponto, que isso, de alguma forma, não tem sido produtivo, do meu ponto de vista, no que diz respeito à atualização, não tem sido positivo em melhorar o processo como um todo, e não tem sido também muito inteligente no sentido de não incorporar o professor como uma função tão relevante como as outras, né? Na pandemia, a gente teve discussões de saúde, discussões de educação, mas as discussões elas eram mais lamuriosas, e faz todo sentido que tenham sido, em relação a botar ênfase nas fragilidades do sistema, do que na importância do papel do professor, sobretudo agora, que o professor ele é ainda mais importante, já que os pais estão em casa, precisam de um auxílio. Eu preciso trocar uma ideia com os professores, do tipo, olha... O que eu faço? A gente meio que compartilha a educação das minhas crianças, então eu sinto falta de discussões que envolvam o professor com um pouco mais de qualidade e respeito, e menos no sentido de a gente ficar lamentando e botando ênfase naquilo que historicamente a gente coloca, que é a fragilização sistêmica. Eu acho que a gente tem que inverter um pouco o sinal e começar a valorizar e colocar esse papel onde ele deveria estar, assim como está na Finlândia, cara. Perfeito, Fá. Eu acho que o lance é papel social mesmo, tipo, reconhecer. E ontem você me fez uma pergunta, eu fui dormir pensando nisso, eu vou jogar aqui, não vai dar tempo da gente extrapolar, mas a gente falou de profissionais da saúde, né, serem vacinados como primeira onda. Será que professores não deviam ter o seu papel social valorizado de novo para também serem reconhecidos como profissionais essenciais nessa parada, sabe? Óbvio que é diferente, eles não estão na linha de frente, mas para mim é tão essencial quanto, sabe, Fá? Eles fazem parte enfim, você falou isso ontem, eu fiquei refletindo, eu acho que faz sentido. Assim, vou dizer de forma muito generalizada aqui, mas a volta do equilíbrio econômico depende muito da volta das escolas, né? Então, em tese, se a gente tiver que avaliar isso não pelo amor, mas pela lógica... Pelo papel social. A gente precisaria ver dessa forma. Mas, enfim, ficam as lições da Finlândia. Começar 2021 discutindo educação faz todo sentido, sobretudo porque a educação volta a ser um tema para esse ano envolto numa névoa. Ninguém sabe se as aulas voltam, se elas não voltam e de que forma voltam. Enfim, discute-se a vacina, tem uma série de decorrências disso, a educação volta a ser um ponto muito importante, cara. Perfeito, Fá. Segundo ponto, os millennials sempre colocaram, a gente sempre teve como emblema da geração millennial, as grandes empresas de tecnologia, Sim. o estilo de vida, qualidade de vida, dar ônibus, comida, roupa lavada. A gente não se importa muito com grana só, tem um propósito e tal. E aí, cara, a gente começa a ter agora movimentos que aproximam as empresas que, em tese, eram o berço dos millennials e desse tipo de repertório de vida, de coisas que a gente via na indústria automobilística. Olha o que aconteceu agora, na virada do ano. O Google, eles formaram a primeira, eu diria que acho que é o primeiro sindicato de uma empresa de tecnologia, representativo dessas empresas de tecnologia. E é isso, eles formaram as suas primeiras
É como se a Ford antiga, a Volkswagen... Que todos tinham, né? E, inclusive, quando você vai, por exemplo, sei lá, na Renault, em Curitiba, o sindicato dos profissionais já tá lá para poder conversar, discutir. Então, de fato, isso era uma prática recorrente, né, Fábio? E isso vem um pouco da oposição dos funcionários, dos colaboradores do Google, a decisões que o Google tem tomado, como a recente demissão da professora, da pesquisadora de inteligência artificial, que foi demitida porque questionou quais eram os princípios de publicação de artigos do Google. Enfim, ela achava que o artigo era tendencioso a, de alguma forma, não expor certas situações que poderiam colocar o Google em maus lençóis. Ela foi demitida no final do ano passado, a gente produziu até um documento sobre isso. E outras coisas mais que envolvem decisões políticas, inclusões, todas essas pautas que a gente tem sociais, cujos posicionamentos do Google, de alguma forma, antagonizam o que os seus funcionários esperam de posicionamento, ao ponto de eles terem criado uma associação, um sindicato, para ter mais força para poder discutir isso face to face. O que você acha do surgimento de um sindicato dentro do Google, você que trabalhou Eu lá? acho massa, Fá, sabe? Tipo, na minha cabeça é uma... E eu espero que eles, inclusive, consigam dar o exemplo de como fazer isso de forma organizada, descentralizada, não usando a força, como era muitas vezes antigamente. Eu acho que tem, sendo o primeiro, eu acho que tem um monte de lição que a gente vai tirar, sabe? Da vantagem da gente ter esse movimento organizado, da turma ter que se responsabilizar também pelas próprias decisões. Eu acho ótimo. Discussão, é criar um ambiente para discussão e criar pensamento crítico, não tem como dar errado. Eu entendo que é mais político e que muita gente fala, puta, sindicato e tal, mas se for um negócio bem organizado, que eu acho que é bem possível de acontecer com os, né, dado que são colaboradores do Google, eu acho que vai ser ótimo e vai talvez ajudar a regulamentar um pouco melhor esse mercado de tecnologia, que ainda é muito recente, né, Fá? Então, eu acho ótimo. É um sistema de contrapeso. No final das contas, tem aqui uma frase que eu destaquei, que é: os colaboradores disseram, olha, os nossos chefes têm colaborado com governos repressivos, enfim, no redor do mundo. Eles têm desenvolvido inteligência artificial para uso do Departamento de Defesa americano e ganham lucros com, enfim, advertising, com marketing de grupos de ódio. Então, ou seja, tudo isso contradiz aquilo que essas pessoas entendiam como sendo o espírito, né? O espírito de você trabalhar numa empresa que privilegiava o propósito e esse tipo de organização um pouco mais equilibrada de mundo. A ver no que isso vai dar. O ponto todo, Kai, é que a gente começa a ter... Discutir é sempre útil, Fábio. Exato, a gente começa a ter essas discussões. E em todo negócio, a gente precisa analisar a nossa proposta de valor e quais são as parcerias e como isso se modifica ao longo do tempo. Né? E de novo olhar o todo, Fá, que eu acho que talvez essa seja a relação, é um lance mais holístico, sabe? A educação da Finlândia não consegue fazer resolvendo só um dos parâmetros. Exato. Ela vai ter que olhar o todo, vai ter que olhar papel social, vai ter que olhar a sala de aula, vai ter que olhar cultura, um monte de coisa. Assim como no Google também, os colaboradores vão ter que ser mais uma lente a ser levada em conta. E não deixa de ser também, quando a gente fala do papel social das comunidades em relação aos professores, é você considerar que uma empresa, à medida que ela cresce e se torna tão relevante quanto o Google ou quanto um sistema de ensino ela precisa compartilhar visões, opiniões e aceitar esse tipo de debate com mais frequência. No contrário, se o Google fechar os olhos para isso, ele vai ser tido como uma autocracia qualquer. Enfim, vamos ver onde isso vai dar. Perfeito. Próxima notícia. Última notícia. E aí essa notícia é o seguinte, a gente sofreu isso um pouco na pele em 2020, né? E aí, de novo, tem um pouco a ver com o perfil dos millennials. Durante muito tempo, houve uma transição de carreira de grandes empresas para as startups, com uma justificativa, com um emblema de que, eu preciso trabalhar em alguma coisa que seja relevante, que tenha propósito. E aí, na primeira crise dos millennials, o propósito foi para o espaço. E a pergunta que se faz é, será que eu deveria me juntar com uma startup numa pandemia? A empresa grande tinha me dado verba para isso, verba para aquilo. E uma startup, ela tem uma natureza ela é incerta no por seu natureza. princípio, por natureza, o que faz com que as pessoas se questionem, será que eu vou ficar aqui? Será que
esse é um porto seguro ou eu deveria trabalhar na IBM, como é o caso da pessoa que faz parte dessa narrativa inicial aqui, recém-formada em Ciências da Computação, Universidade de Norte Carolina, mandou mais 100 e falou, eu não consegui mandar para nenhuma startup. Ou seja, tem um pouco de romantização na narrativa de você trabalhar por propósito, mas no primeiro susto, opa, calma aí. Tem muito risco na mesa, deixa eu me garantir Exato. Pelo menos numa ponta. Farinha pouca, meu pirão primeiro, e a gente foge novamente para as grandes empresas que a gente está vendo aí. Esse é o ponto. O que você acha, Cá, sobre essa discussão? Eu acho uma discussão madura, Fá. Posso ser bem sincera, assim, eu acho que muita gente acabou criando um romance de fato e achando que todo mundo tinha que trabalhar por propósito, todo mundo tinha que empreender, senão você era um fracassado. E não é para todo mundo, não é para sempre. Num contexto de pandemia, tem que ter estômago. Eu acho que, obviamente, o resultado, os retornos de quem teve estômago serão maiores, mas ainda assim não é para todo mundo. Então, eu acho madura essa discussão, Fá. Eu não sou do time de que todo mundo pode empreender, de que todo mundo tem que trabalhar em startup, de que todo mundo tem que amar o que está fazendo. Eu sou mais pragmática nessa questão. Se der para você equilibrar, ótimo. Mas se não, vai com Deus. Massa. Concordo. Tipo, não perde nem o seu tempo nem o meu, entendeu? Concordo. Aqui, durante muito tempo, cara, acho que essa discussão, ela ficou... A gente teve que mostrar um papel social, assim, a gente teve que constituir uma nova persona social, onde era interessante mostrar esse tipo de descolamento, né, do mainstream, enfim, do que existia como imperativo das grandes empresas. E essa busca pela sobrevivência, ela é muito natural, ela é completamente natural. O que eu penso é que no médio prazo a gente vai ter um enfraquecimento daquilo que, para mim, foi o motor da economia digital nos últimos 10 anos, que é você ter essas pessoas mais livres, podendo testar suas hipóteses, poder navegar no mundo seguro, onde isso pudesse ser aceito. À medida que você pega e você tem talentos como esse, já fugindo das grandes empresas, indo para as grandes empresas naturalmente, eu não sei se isso parece para mim ser um retrocesso na inteligência coletiva, assim, né? Pode ser. Você passa a ter um distanciamento, você passa a ter as grandes empresas cada vez maiores e essas experiências que estavam envoltas em grandes sonhos e filosofias não vão nascer nunca. Enfim, esse é um ponto a gente observar, mas a pergunta que se faz é essa. Talvez a gente deveria colocar essa pergunta dentro do nosso Instagram para ver o que as pessoas pensam. Qual sua predisposição de se juntar a uma startup agora, em meio à crise? É isso. E é assim que a gente encerra o nosso primeiro Baião Binário de 2021. Qual que é o tema, Fábio Ribeiro, desse Baião? Uma visão mais holística, ponderada. Exato. É isso? É isso. Uma visão mais holística, ponderada, em meio à gestão particular de riscos. Gostei. A gestão de risco, a educação Exato. é gestão de risco. À medida que você cria um sindicato, à medida que você decide qual que é o próximo emprego, à medida que você decide que você precisa reformular o sistema educacional, é uma gestão de riscos ali, de prós e contras no processo de tomada de decisão. Ou seja, comecemos o ano de 2021 avaliando nossas matrizes de tomada de decisão. É isso. É isso. Falou, pessoal!